Bom dia a todos. Eu quero desejar de antemão boas festas. Eu vim aqui falar de um tema bem polêmico. Eu tenho observado alguns comentários aí no Face, algumas postagens que têm aparecido na minha linha do tempo, referente à intolerância e respeito pela diversidade ou condição sexual do outro. E eu quero estender isso para que, de forma mais abrangente, possa se envolver outras situações em que a falta de respeito e a intolerância se faz presente. Eu tenho notado e percebido que a maioria dessas ações são por conta de pessoas religiosas, abre aspas, isso mesmo, pessoas religiosas, geralmente adeptas de algum culto, em sua maioria são protestantes. Aqui também eu tenho que ter bom senso e não generalizar isso de forma que eu possa incluir outras pessoas de extrema ou regular inteligência dispostas a estudar, conhecer e, se não aceitar, ao menos respeitar a condição sexual ou religiosa dos outros. O que é que acontece? Nós vivemos em uma era que ser ignorante é uma opção. Vivemos na era da tecnologia, vivemos na era da globalização, vivemos na era da informação. Logo, as informações não estão disponíveis somente nas plataformas, nas redes, mas também em forma impressa, nos livros, em artigos. O número de pesquisadores nessa área de inclusão, diversidade, política, estudos raciais tem crescido bastante, o que nos traz aí a possibilidade de estudar diversas teses, diversas defesas. E o que me admira, o que eu fico estagnado na verdade, é que as pessoas não se dispõem a estudar para entender esse contexto. Por que essas pessoas vivem assim? Como elas vivem? Como é viver na verdade dessa forma? É muito mais fácil, dentro de um conceito religioso, obsoleto, levado pelo fanatismo, apontar o dedo para o outro e colocar Deus como centro da situação em relação ao preconceito. Consequentemente, se pararmos para perceber, existem muitas pessoas que se tornaram ateias, ateus, exatamente por conta dessas ações por parte da igreja. Abre aspas novamente, para que não possamos generalizar. A igreja tem pregado um Deus intolerante e preconceituoso, que com base em suas passagens bíblicas tem selecionado para si pessoas com certos comportamentos, em contrapartida tem excluído outras, tem aceitado somente heterossexuais, com a normatização de família homem, mulher e filhinho, excluindo os novos arranjos familiares. Quais novos arranjos seriam esse? Vai desde os modelos de novas famílias, como um casal de homossexual, que é o meu caso, por exemplo, como duas mulheres, ou de repente um tio que cria uma criança. Existem vários tipos de modelos de família chamados de novos arranjos familiares. E eu percebo que existe uma dificuldade social para aceitar o que é novo, porque a sociedade ela estabelece as suas regras e quando essa regra é desobedecida, que vai de contra o que é aceito como padrão de normalidade, logo o indivíduo é excluído desse grupo. Ele é excluído dessa sociedade, o que não poderia acontecer. Até porque, subjetivamente se falando, cada um tem uma história. E a sexualidade aqui, especificamente, ela não é formada por conta dessa história. É evacuar pela boca, afirmar que o indivíduo se torna homossexual ou a menina se torna lésbica pela criação que ela teve. Não é bem assim que funcionam as coisas. Até hoje não existe nenhum estudo que comprove que a homossexualidade tem um cunho biológico ou que a homossexualidade é algo de escolha própria. O termo opção sexual não deve, nem deveria ao menos, ser utilizado principalmente por profissionais da saúde mental, por dizer respeito a uma escolha que não acontece na condição sexual. Essa condição ela é orientada, por isso falamos em orientação sexual. O indivíduo nasce inclinado para tal. E a ciência não tem uma explicação até os dias de hoje. Logo, é totalmente equivocado afirmar que a homossexualidade é desenvolvida ao longo da vida, assim como o contexto religioso que atribui essa questão de condição sexual ao diabo, a Satanás, do demônio, porque ficou bem mais cômodo você se eximir de suas culpas
e jogar em um diabo, jogar em um demônio. Ficou bem mais cômodo você se livrar dos pesos de suas responsabilidades e jogar em um demônio. Ficou mais cômodo eu não admitir que eu tenho um preconceito com o novo e jogar sobre o demônio. Eu estou passando aqui simplesmente para fazermos nos refletir melhor e ver se realmente estamos condizentes com o que pregamos, com o que dizemos viver. Porque o cristianismo, eu tenho percebido que tem sido uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é terapêutico, transformando vidas, transformando pessoas, tem sido patológico, adoecendo boa parte das pessoas também. E no final de tudo eu percebo que isso é total escolha de grupos. Grupos de bom senso e grupos que não têm senso nenhum. Passei somente para avisar isso aí. Desejo boas festas para vocês. Ótimo dia.